Essa noite eu queria conversar com vocês uma palavra muito simples, que a gente conhece bastante sobre batalha espiritual ou autoridade espiritual. É uma coisa que às vezes as pessoas acham que Efésios 6 eu vou tomar a armadura de Deus e acha que é aquilo. As criancinhas estão liberadas, amém? Senão elas vão dar trabalho. As pessoas acham que é só tomar a armadura de Deus. Eu vou tomar a armadura de Deus, eu vou colocar o capacete, vou me cingir, vou fazer isso. Não é bem assim. Então eu queria entrar um pouco com vocês hoje em Efésios 6, 10. E tentar entender junto com Deus, o Espírito Santo ministrar através da minha vida, você entender o que é uma batalha espiritual, o que é uma autoridade espiritual delegada por Deus. Essa autoridade não é delegada por pastor, não é delegada por irmão, por ninguém. Essa autoridade é delegada por Deus. Tem tudo a ver com Ele. Vocês cantaram aqui que é tudo para Ele, é tudo para Ele. É Ele mesmo que dá essa autoridade para você. Então eu queria ler com vocês Efésios 6, 10. Amém? Finalmente fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados por a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, e com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno ou do diabo. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem a oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja me dada a mensagem, a fim que destemidamente eu torne conhecido esse mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como sempre fazer. Amém? Você escreveria isso acorrentado? Preso? Eu sou embaixador preso em correntes. E orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Eu estou estudando com o pessoal de casais, nós estamos falando sobre o livro de Éfeso. E eu queria que vocês prestem atenção no 6:10. Volta para lá para minha irmã, por favor. Essa palavrinha faz toda a diferença. Por que será que o apóstolo Paulo falou, finalmente? Finalmente. Finalmente. Aí você pega o livro de Éfeso, você começa desde o capítulo 1. Paulo vem chamando a atenção e colocando a gente como ser cristão, como filho de Deus, no devido lugar nosso. Então esse finalmente é para que você pegue do capítulo 1 e comece. Você é um servo, você tem que respeitar teu pai, tua mãe, você tem que, marido, você tem que respeitar tua esposa, se ele subir seus maridos, e vai falando tudo. Vai falando das autoridades constituídas na igreja, vai falando tudo. Aí finalmente, depois que você fizer tudo, você está apto a ter autoridade espiritual. Ah, pastor, mas dá trabalho. Meu irmão, se Jesus fosse pensar dessa maneira para ir na cruz, é lógico que dá trabalho. Você ser um cristão, você está lutando contra as forças espirituais do mal, você está lutando contra o inferno. Ah, mas eu só queria ser um crente sentado na cadeira. Sinto muito te dizer.
você já entrou na batalha, agora é se fortalecer. Aí Paulo começa a falar sobre as armaduras de Deus, sobre a armadura. Paulo está falando de um soldado romano contemporâneo, que naquela época era uma máquina de guerra. A irmã pode projetar, por favor? Mantenha projetado, por favor. Paulo está falando para nós sobre isso. O que é você colocar o capacete, a couraça? Ele está falando com o povo de Éfeso, que entendia de guerra. Então ele sabia o que era isso, o que era um capacete. Então ele falou lá, carnalmente, humanamente, olha, existe um meio, vocês podem pegar e fazer tudo isso. Mas como isso se aplica no Evangelho? Como isso vem para o nosso benefício? Como eu posso pegar tudo isso, pegar esse escudo? Vocês podem ver que tem até as flechas de fogo, porque os dardos inflamados do maligno para desviar a tua atenção, para te machucar. Então aqui tem tudo o que nós vamos ler. Tudo está aqui. Mas como eu faço para me ter essa autoridade espiritual? Será que é possível? Então o Gil vai ser como Paulo. É possível. Quantos motoristas tem aqui? Motorista, eu falo geral. Quando você está a 120 por hora e você passa por um polícia com radar, o que você faz? Fui multado. Ou quando você vai passar ali na gurita dos guardas, eles fazem assim para você. Por que você para? Por que você para? Porque ele é uma autoridade constituída pelo Estado. É isso? Ele tem autoridade de mandar você parar? Sim ou não? Ele tem autoridade. Só que eu tenho o seguinte, ele sabe que ele é treinado para saber que ele tem autoridade. Isso eu posso falar porque eu tenho o meu genro que está na escola de soldados lá no Barro Branco, e eu sei muito bem o que ele está passando. E eles vão ensinar ele a ter autoridade. Então, quando o guarda... Eu fico assim, pasmado, quando eu vejo aquela carreta super gigante, carregada com aquelas 70 toneladas, um guardinha pequenininho. E aí ele obedece e para. Eu falo, rapaz do céu, como é que pode? Aí eu te falo, e a tua vida? Como que ela está sendo levada? Você sabe desses princípios de autoridade que Deus te deu? Você sabe que você é um filho resgatado, remido no sangue de Jesus? Você sabe que você pode, em Deus, todas essas armas? Pelo barulho da igreja, acho que não. Dá um glória a Deus. Fala, eu sei a autoridade que eu tenho em Deus. Porque é necessário você sair daqui hoje sabendo quem você é em Deus. Porque se um guarda daquele tamanhozinho para uma carretona daquela e eles são ousados que eles entram assim na frente assim e mandam parar lá. E aí de você falar alguma coisa, se mandar falar alguma coisa, já pega e já te autua por desacato. Tudo porque ele sabe da autoridade que foi constituída para ele. E aí, se ele não fizer o que foi falado, tem um comandante dele, o bombeiro não está aqui hoje, né? Se tivesse, eu ia falar para ele sabe o que eu estou falando. Aí, se ele não fizer o que foi designado a fazer, ele vai tomar um puxão de orelha depois. Vai ser chamado no quartinho lá e vão arrancar a orelha dele. Porque ele tem que exercer a autoridade que foi constituída. Agora, nós cristãos, nós não exercemos nossa autoridade. Às vezes nós ficamos achando que tudo está certo, o mundo está mudando, o mundo está um caos. E nós estamos achando que está certo. Não, nós temos que amar as pessoas, não o pecado. E nós não vamos ficar bravos com elas, porque a nossa luta não é com elas. O diabo está deformando o mundo, deformando as pessoas. Mas se você olhar, ela é igual a você, um ser humano. Demorou muito para me entender isso, irmão. Você não tem ideia na minha cabeça. Mas as pessoas estão terríveis.
Você sabe disso. Hoje, para você conviver aí fora, não é brincadeira. Você tem que ter muito amor. E você tem que entender com que você está lutando. Porque certamente vai se levantar contra você. E você não adianta ter raiva dela. Não adianta. Porque você é esse soldado de Cristo. Você é esse soldado. Eu vejo assim, Deus quando te olha, Ele fala, rapaz, o Gil tá bonito no pedaço, tá brigando bastante lá. E se eu estiver apanhando, ele vem me ajudar, você pode ter certeza disso. Então eu vou esboçar para vocês como você chegar nessa autoridade que Deus quer que você chegue. Para isso vai doer um pouco, porque para tudo ficar bonito tem que limpar. E foi assim comigo, vai ser com você, e Deus quer que você exerça autoridade. Não que você queira mandar em alguém. Não é assim. Quem está tendo essa autoridade é Deus. E Deus é rico em amor. Deus é rico em perdão. Deus é rico em misericórdia. E você vai se tornar essa pessoa bondosa, rica em misericórdia também. Então vamos lá. Como que eu coloco o cinto da verdade? Bom, alguns que conhecem um pouco já sabem, né? Cinto da verdade. Quem é a verdade? Hã? A verdade? A verdade é a palavra. Então, como é que você começa a entender das coisas? Estudando e meditando na palavra. Ah, pastor, mas esse negócio é complicado, hein? Aí você vai lá para o soldado, o cinto do soldado. O que serve? Guardar as armas. O cinto é para guardar as armas. A espada, não sei se usa arfoja, acho que é só a espada que ele usa no cinto. Então, se você quer colocar o cinto, você tem que usar a verdade. A verdade é a palavra. Você estudando a palavra, você vai ter a verdade. E se você conhece a verdade, ela faz o que com você? Ela te liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a primeira coisa que você tem que colocar na tua vida, estudo da palavra, conhecimento da palavra. Sem isso você não vai ter autoridade espiritual nenhuma. Você vai ser um fantoche na mão do diabo. Ele vai fazer com você o que ele quer. Não estou brincando, a coisa é séria, é verdade. Aí depois tem a couraça da justiça. O que é uma couraça? Olha lá. Protege os órgãos vitais. Protege o pulmão do soldado. Protege o coração. Protege o fígado. Esses órgãos são vitais para a sobrevivência. Então, se o soldado for ferido aí, certamente ele irá morrer. E nós? Como que nós fazemos? E nós podemos, então nós temos que tirar de nós, no meio de nós, né? Nós, a calúnia, a amargura, a raiva, a impureza, a imoralidade sexual, a raiva. Então, quando você começa a entrar no nível de entendimento do Evangelho, você automaticamente vai ter que mudar a sua maneira de ser. Se você ler Efésios, eu aconselho você ler, ele vai falar, deixa a sua vã maneira de ser. Se você roubava, não rouba mais. Se você mente, não mente mais. Se você recebia propina, não receba mais. Se você fazia rolo, não faça mais. Ele vai colocando a sua vida em ordem. E você ter autoridade em usar aquilo ali, nada mais é de que você começar a entender o que Deus quer da sua vida. Entendeu? Amém? A couraça da justiça, nós estamos falando. A couraça da justiça. O que nos justifica? O sangue do Cordeiro. Então, essa couraça é você crer no sacrifício da cruz. Vai tentando entender que são princípios que Deus coloca. Você precisa conhecer a palavra,
estudar ela. Depois você precisa abandonar as coisas que você praticava. Você precisa começar a deixar para lá as coisas que você praticava. Aí você tem que ter entendimento do que Jesus fez na cruz por você. Aquela remissão dos seus pecados, aquela troca da sua morte. Você tem que entender que Deus fez isso por nós. Então essa couraça é uma proteção. Como? No mundo espiritual, o sangue de Jesus. Amém? E como você coloca os sapatos do Evangelho da Paz, as sandálias? Naquela época precisava ser algo confortável. Você imagina as caminhadas desse pessoal, como não era? Hã? Então tem que ser algo que não machuca, que não era, né, que eles pudessem andar. E para nós? Nós levar o Evangelho. Nós temos esse dever de compartilhar o que nós aprendemos. Como? Bom, se você já meditou na palavra, você já começou a estudar a palavra, se você já sabe que o sangue de Jesus te protege de todas as coisas, aí você tem que começar a anunciar isso. A Bíblia diz, em Isaías 52:7, como são lindas as montanhas e são os pés dos que anunciam a boas novas. Para pregar é preciso viver o Evangelho. Projeta para mim Isaías 52:7, por favor. Depois nós voltamos no soldado aí. Como são belos nos montes os pés daquele que anunciam boas novas e que proclamam a paz e que trazem boas notícias, que proclamam a salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Aí você já não pode mais ficar só para você. Você tem por obrigação de levar para as pessoas e declarar que Deus vive, que Deus reina, que o sangue de Jesus te protege, que houve uma morte na cruz para te salvar dos pecados. Você tem que começar a falar. Porque se você omite, você não tem autoridade. Porque as trevas vão ver que você nasceu de novo quando você começar a levar o Evangelho. E quando você começar a exercer a autoridade. Se você não exerce a autoridade, o diabo deixa você quietinho a vida inteira. Não tem problema. Você vai ficar a tua vida. Uma vida mediana, medíocre. Não tem problema. Mas você vai perder de enfrentar, travar batalhas. Você imagina, projeta um soldado. Eu fiquei pensando nisso hoje o dia inteiro. Imagina você ter um aparato desse e ficar sentado. O que vai acontecer? Ferruja, não enferruja? Hã? Não, você imagina, Deus te capacita dessa maneira e fala, filho, filha, você está preparado, você entendeu tudo que eu queria que você fizesse, agora vai batalhar. Aí você fala, rapaz, mas dá muito trabalho esse negócio aí, ó, dá muito trabalho. Mas você tem que mover o espírito. Deus está falando para você, filho, eu estou te dando isso no espiritual para que você faça descer o céu na terra. É para isso que ele te capacita para isso. Você imagina o comandante quando um soldado desse chegava vencedor de uma batalha? Nós temos que começar a mudar nosso entendimento. Nós temos que largar de ser crente sentado. Achar que as coisas estão acontecendo ao teu redor e é normal. Ah, é um novo normal. É normal coisa nenhuma. Normal é o cristão exercer autoridade. Isso é normal. A igreja está no lugar dela certo, exercendo autoridade. Porque é impossível, irmãos. É impossível você olhar para uma figura dessa e você não ficar... Eu fico chateado comigo. Me impacta um negócio desse. Olha o potencial que Deus depositou em nós. Não, dá uma olhada. Aí você fala, mas... Entendeu? É uma coisa assim, ilógica, não tem cabimento da gente viver do jeito que a gente vive. E se o mundo lá fora está assim, eu já falei várias vezes aqui, a culpa é da igreja, que não exerce autoridade. A igreja não muda as coisas, quem tem o poder de mudar alguma coisa nesse mundo é a igreja.
A Bíblia é clara, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. É contra a igreja do Senhor. Não adianta, é nós que mandamos nesse mundo. Ah, você está sendo muito... É isso aí, ó, está aí. Ó. Pega um exército desse aí, de milhões de soldados cristãos. Quem segura? Não para matar ninguém. Entenda o que eu estou falando. Mas nós temos que parar de apatia, né? Quando eu falo para você que eu já apanhei já a semana inteira, 10 dias, já apanhei disso aí. Né? Já apanhei também lá nos casais, já apanhei em tudo. Já tive que consertar com a minha esposa. Ou você acha que eu estou aqui pregando, se eu tivesse alguma coisa eu não ia estar nem pregando. Mas como ela veio orar por mim, está tudo bem, graças a Deus, está tudo certo. Mas a gente tem que fazer as coisas certinhas, para quando alguém vir te acusar, não ter direito de acusação. Eu fico imaginando um crente chegar diante de alguma coisa e a pessoa falar, você fez isso comigo. E você falar, fiz. E aí a Bíblia fala para você não fazer, que a luta não era contra ela. Mas na hora do nervoso eu plantei a mão na orelha, eu fiz aí. E aí? Né? Você imagina? Eu quero que você... Eu pedi para a Cléia deixar, porque... Visualiza isso e põe na mente esse negócio aí. Fala, Senhor, puxa vida, que história que o Senhor tem comigo. Depois vai ficar melhor ainda depois. Né? O que é o escudo da fé? Né? Olha o escudo da fé. Protege contra a lança, protege contra os dardos inflamados do maligno. E quantos soldados de Cristo aqui na igreja estão com o escudo arriado e levando flechada? E sendo atormentado. E a mente não funciona. E aquele pandareco, e aquele negócio terrível. E os afazeres do dia, aquelas loucuras, o diabo joga dardo. E a pessoa está já em depressão. O crente tem depressão? Tem. Se não exercer autoridade, vai ficar. Se não exercer autoridade, certamente. Não tem como. Mas o que é o escudo da fé? Aqui fala assim, no estudo que eu fiz. Ele usa a imagem para representar os ataques do inimigo, que arremessa contra nós. O Satanás lança flecha de fogo. Ele não brinca, a flecha ainda tem fogo. Se fosse uma flechinha comum até que dava para dar uma desviada. Mas você imagina o que ele quer fazer com você? Fogo, no caso aqui, ele quer que ele destrua você completamente. E se você não tiver com o escudo empunhado de verdade, certamente você vai ser atingido. Né? Porque ele quer, o que ele quer fazer? Ele quer fazer você descrer. Na verdade, o que ele lança contra você é um bombardeio tão grande, que daqui a pouco você vai falar assim, para que servir a Deus? Quando eu estava lá no mundo, o mundo era tão bom para mim, não tinha tanto problema assim. Agora, dá uma olhada, eu fui inventar de ir na igreja dos crentes lá, ó. Agora a coisa ficou feia para mim. Não está dando nada certo. Eu tinha um monte de coisa, não tenho mais, tinha clientela. O que está acontecendo? Dardos inflamados do maligno. Se você está nessa situação, meu irmão, eu quero que você volte para a palavra, deixe as coisas erradas para trás, começa a viver uma nova vida, depois você vai vir testemunhar para mim. Pastor, aquele dia 10 lá mudou minha vida. As coisas agora começaram a dar certo. Porque, irmão, é impossível, se você está no caminho do Senhor, com tudo isso, nós sermos pessoas capenga, sem autoridade. Eu fico imaginando o seguinte, se um policial negligenciar, você sabe o que ele é feito, o que faz dele? O que faz, Jonas? Você que era exonerado, esse é o nome? É mandado embora da corporação? É isso? É exonerado? Esse é o termo? Eu não quero. Nós fomos alistados no exército, irmão. A coisa não é brincadeira. Deus está contando com você para guerrear as guerras. Ah, mas Deus tem os anjos. Ele tem, claro que ele tem. E está ao seu favor. Mas Ele quer ver você vitorioso na batalha. Porque quando as adversidades virem, você fala, bateu, senti.
Pode até derrubar você, não tem problema. Mas você vai levantar, Senhor, eu creio na tua palavra, eu creio nas tuas promessas. O Senhor falou que se eu cair, o Senhor me levantava, tua mão me sustenta. Você tem que começar a fazer isso. Mesmo que eu chore, Senhor, mas amanhã vai se transformar em riso. Mesmo que está difícil agora, mas Senhor, essa nuvem vai passar, eu creio nisso. As coisas estão difíceis agora, Pai, mas eu sei que o Senhor preparou um caminho. O Senhor tem uma válvula de escape para mim. O Senhor tem um caminho. Você tem que conhecer essa palavra. Senão, como é que você vai guerrear com quem? Com o irmão? Eu não sou seu inimigo. Ninguém aqui é seu inimigo. Mas sabe o que vai acontecer se você não conhece a palavra? O diabo vai falar que o irmão não te cumprimentou, que o irmão passou por você, virou a cara. Você viu o que ele fez? Você viu? Você fala, sai daqui, Satanás. Ele é meu irmão em Cristo, eu amo a vida dele. E se ele fez isso, falou, irmão, você me viu aquele dia? Você não viu? Oh, vem cá. É assim que tem que se pronunciar. Porque senão você vai ficando rancoroso, rancoroso, rancoroso. O que vai acontecer? Dor de cabeça, estômago doendo, úlcera, gastrite, vai indo. Já não entendo nada da medicina, mas é exatamente isso que vai acontecer. Tudo porque você não usa autoridade nem conhece a palavra de Deus. Você tem que conhecer a palavra. Não tem como você ser cristão e não conhecer. Para que serve o capacete da salvação? Um item essencial de sobrevivência. Você imaginou se vem uma espada e bate na cabeça da pessoa? Não, podia derrubar, mas não ia cortar a cabeça dela. Não é verdade? Uma espada daquela não acertar na cabeça. Eu já vi muitos filmes de guerra assim, dessa maneira. Aqui fala isso. Protegia a cabeça do soldado onde está a mente e o espírito. Transporta para nós agora. A palavra pegar o capacete da salvação, que está na Efésios, significa aceitar a salvação. A maneira como protegemos nossas mentes é com a salvação, é constantemente lembrando. Como você protege a sua salvação? Lembrando das promessas que Jesus te fez. Quando você está lá ruim, tem dia que se você fala, meu Deus, eu não devia ter acordado hoje. Lembra das promessas. O pastor Mário fala assim, lembra o que Deus te falou na luz, quando você estiver em trevas. Lembra das promessas. Fala, Senhor, eu sou teu filho amado, Pai. Poxa, o Senhor me salvou com mão forte. Eu não merecia. E o Senhor deu seu filho para mim. Começa a lembrar. Para isso que você enche a tua mente de promessa. Porque se você não encher a tua mente de promessa da palavra, o diabo vai encher da promessa do mundo. Tenho certeza. Você levantou, você já está em batalha, irmão. Não sei quantos aqui já se levantou e deu um tropeção. Já falou, hoje eu vou deixar você irritado. Foi. Você já... Quantas vezes? Bate a cabeça. A gente está ficando mais de velho assim, vai bater a cabeça. E você quer ficar irritado. Você tem que ter em mente, já levantar e falar, não, Senhor, hoje... Eu entro na minha loja todo dia de manhã e falo, Senhor, obrigado. Esse é o dia que o Senhor fez. Estou aqui. O Senhor tem alguém para me falar do teu amor, eu estou aqui. E geralmente tem alguém para mim orar. Às vezes para você conversar. Dá uma atenção. Às vezes entra pessoas de idade lá, eles só querem conversar com você. Agora está sem máscara. Eles querem só apenas conversar. Nem comprar nada, às vezes não quer. Só quer ir lá te cumprimentar. Todas as pessoas estão carentes de carinho, irmãos. As pessoas estão carentes. Aproxima de alguém e começa a dar um abraço assim, fala, olha, sabia que Jesus te ama? Dá um abraço, começa a falar para você. Ela vai chorar. Ela vai chorar. Porque as pessoas estão tão desesperadas com o que foi colocado na cabeça delas durante esses 2 anos e pouco, que qualquer coisa abala. O vírus é perigoso? Claro que é. Quem sou eu para não falar que não? Mas hoje em dia, eu vejo as pessoas estão... Eu tenho colegas meus que ia pescar comigo, ia fazer... Eles estão em depressão tão profunda. Outro dia eu falei para ele, rapaz, já acabou isso. Já acabou. Vive.
está magro, feio, 2 colegas meus. E por mais que você fale, olha, você precisa conhecer o amor de Jesus, cara. Perde esse medo. Você precisa conhecer o amor que lança fora todo medo. Então você precisa... Está na tua mente essas coisas para você transmitir. Se você não fizer isso, não é que Deus vai ficar muito bravo com você, mas você fica triste. Sozinho. Você começa a se entristecer. Você perde o rumo, a razão de viver. E você estudando, se você tiver um tempo para estudar o livro de Éfeso, você vai entender que é porque você não está praticando o que Deus falou. Como é interessante isso. Eu li e reli várias vezes, eu posso falar para você, fora do comum. Leia para você ver. É só 6 capítulos, rapidinho você lê. O que significa empunhar a espada do Espírito? O que é a espada? Hã? O que é a espada? Hã? A espada é a palavra de Deus. Então, como é que você vai empunhar a espada? Como você vai empunhar se você não conhece? Eu fiz um estudo sobre o soldado, e o soldado romano contemporâneo, a espada dele era um pouco menor do que a dos outros, e mais leve. Para a empunhadura ficar mais rápido, para agir mais rápido. Você pegou? Pegou o que Deus está falando? Você tem que conhecer a arma que você tem na mão, meu irmão. Para você, entendeu? A palavra é a espada. É ela que penetra, é ela que corta. Nada do que você falar a seu respeito vai mudar uma vida. O que tem o poder para mudar a nossa vida, somente a palavra de Deus. Nada mais. Você pode ter um bom testemunho, você pode falar, você pode fazer o que você quiser. Mas uma palavra, uma semente jogada, na hora certa, essa vai frutificar. Mesmo que pessoas fica brava, fica doido com você, como acontece às vezes, mas depois ela vai te procurar e falar, você lembra aquele dia que você falou que Jesus era a vida, que Jesus era a fonte, que dele manava toda a força, que Deus era maravilhoso, que isso, que ele mudou a tua vida? Aquilo transformou minha vida. Então, se você não conhece, olha como que Deus... Por isso que Paulo falou, finalmente, quando você fizer tudo que você tem que fazer, por favor, estude, faz esse estudo, vai mudar a tua vida. Porque fala de tudo. Olha, fala de criação de filhos, fala de marido com mulher, fala de autoridade, fala de autoridade constituída na igreja, fala de tudo, tudo. Como você deve se comportar, tudo. E depois que você fizer tudo, aí você tem um presente. Você se torna um soldado de Cristo. Eu vou insistir nesse soldado, para que você realmente entenda que você está numa guerra. E agora não tem mais como voltar atrás. Seja bem-vindo, você foi alistado no exército. E tem um general que chama Jesus Cristo. Só que esse general é diferente de todos. Ele falou, se tem algum problema eu morro primeiro. Você entende a profundidade da cruz? Qual o general que faz isso? O general manda o soldado. Esse falou, não, eu morro primeiro. Para vocês terem vida, eu morro primeiro. Mas eu quero que vocês entrem nisso comigo. Porque, irmãos, o que vai adiantar? Eu sempre falo, nós vivemos aqui e depois chegar lá e falar assim, Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu expulsei demônio, eu orei em línguas, eu fiz um sapateio, eu pulei, você falar, eu não te conheço. Você fez isso, eu nunca vi, eu não te conheço. Ou você quer
chega lá e fala assim: servo bom e fiel. Deus não cobra muito, fala assim: foste fiel no pouco, e sobre muito eu te colocarei. Entre para o gozo do meu Pai. Sabe quem vai falar isso para você? O seu general, o que morreu. Você vai ser recebido por ele lá. Ele fala: ah, soldado, eu te designei uma batalha só, mas aquela batalha, dá uma olhada o efeito daquela batalha, dá uma olhada o que a gente da tua família que se converteu. Eu te coloquei para você fazer uma coisa só, e você foi fiel. Mas vem cá, vem ver a colheita, vem ver o fruto do teu trabalho aqui, vem aqui ver. Ele vai te mostrar, olha o fruto do teu trabalho. Para um pode ser que ele dê 5, 10, não sei quantas batalhas, mas se você for fiel, num. Essa é a minha visão, tá, que eu tenho do céu. Eu queria assim, Deus falar: puxa, você foi fiel. Vem cá ver o efeito, o resultado. Você quer ter ideia do que eu estou te falando? Ainda bem que está o meu sogro e minha sogra aqui. Eu posso falar, está minha mãe espiritual também aí? Posso falar, posso, né? Olha o efeito do que é o Evangelho. Primeiro a Luzia se converteu, porque o Donizete dava um pouquinho de trabalho, não dava muito não, só um pouquinho, né? Aí o meu sogro que está ali agora, ele bebia mais que passarinho bebe água, mas bebia de verdade mesmo. E nós éramos todos, né, católicos. Eu não, a Ana, a família lá era. E a Luzia começou, por causa de um problema com o Donizete. Posso falar, irmão? E escuta o que eu estou te falando, que é você entender isso. Que é você entender isso. Hoje, não dá para contar a quantidade de pessoa que, por causa da fidelidade de uma pessoa, o que alcançou. Praticamente toda a minha família se converteu, que não tem nada a ver com ela. Mas também eu entendi isso. Eu entendi o mundo espiritual. Eu falei: se é bom para mim, tem que ser bom para os outros. E eu saí pregando aqui, andava, tinha até para poste. Foi tão bom, eu falei: meu Deus, que coisa maravilhosa. O efeito de uma pessoa convertida. Uma pessoa convertida. Ah, mas você quer dizer com isso? Eu quero dizer que vai ter galardão lá no céu. Eu quero dizer que você acha que a pessoa é fiel, não vai ter galardão lá no céu? A pessoa passa dificuldade aqui, sofre e não vai ter galardão? É claro que vai ter. Não tem problema, você não quer aceitar, senta com toda aquela armadura que você tem, senta, não tem problema. Você vai perder a sua salvação? Não vai perder a sua salvação. Mas o que você quer? Chegar e falar assim: ô Mariana, você lembra aquela menina na faculdade que você abraçou aí, quando ela estava chorando lá e você falou do amor de Jesus para ela? Vem cá ver o que aconteceu com a família dela, vem aqui ver. Nossa, Jesus, não acredito nisso. Só por causa daquela palavrinha que eu te falei, que você amava ela? Só por isso? Só por isso. Não é coisas difíceis que Deus está te colocando. Coisas difíceis Jesus já fez. Morreu na cruz. E suou sangue para enfrentar aquilo. Para nós ficou a parte fácil. Vocês estão acompanhando as guerras na Ucrânia, as coisas na China. Falar do Evangelho lá é morte, meu irmão. Aqui, ó, nós estamos falando, vocês estão ouvindo. Não existe isso. Quando eles encontram uma página dessa Bíblia, eles trocam uma página. Fica uma semana na casa de um, uma semana na casa de outro. Choram quando entregam uma página da Bíblia. E nós temos toda a Bíblia. E temos toda a autoridade. Aí você fala: mas as coisas não estão dando certo. Claro que não vai dar certo. Não estou querendo ser coach nem pregar nada de prosperidade. Mas a Bíblia é clara. Busque em primeiro lugar o reino dos céus. Com Jesus é clara, a coisa é clara. Você não precisa buscar para ter as coisas. É que Ele é Pai. E Ele vai te dar. Vai te dar, sem você pedir às vezes. Quantos presentes que eu já ganhei de Deus? Quantos presentes? Não tem nem numerados os presentes.
Hoje, quando eu fiz aniversário, o que você quer? Eu falei, não quero nada. Eu só quero essa paz, essa harmonia, todos os meus filhos seguindo a Jesus. Está ótimo para mim. Tudo que eu pedi, está perfeito. E que vocês entendam o que é isso. Porque nós vamos ser cobrados, irmão. Não adianta você achar que você vai diante do tribunal e você vai falar, mas eu era tão quietinho, eu era tão bonitinho, ficava tão quietinho, nunca dei trabalho para ninguém. E o diabo falou, esse foi legal, não deu trabalho mesmo. Nunca expulsou um demônio, não sabe nem que é uma pessoa libertar um demônio em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não é você. Nunca foi participar de nada, nunca fez um aconselhamento, nunca fez um bem para o seu próximo. Ou você acha que bem para o próximo é dar cesta básica, ou dar um monte de coisa. Alimentar é. Mas o problema do ser humano é a parte espiritual. O problema do ser humano não é comer. Comer Deus dá, até para os passarinhos. Deus supre. Mas Deus quer ter um encontro pessoal com você, particular. E te colocar essa armadura. Vem cá, vou te preparar para a batalha. É isso que Deus quer. Nessa noite eu queria que você entendesse isso. Deus quer um particular com você. Que você vai ter autoridade. E quando você vê que nem eu fiquei 32 anos na estrada trabalhando como vendedor, eu ficava apaixonado por isso. Quando eu vi um guarda, eu falava, caraca, esses caras sabem o que é autoridade mesmo, hein? E você tem que ficar quietinho, não é não? Você fala, mas eu não estava... Você vai querer me desacatar? A primeira coisa que ele fala. Não é, Dorizete? Quantas vezes, né? Você vai querer entrar em confusão comigo? Eu vou te multar por desacato. Aí já inventa que a seta não está funcionando. Ele sabe a autoridade que ele tem. Eu sempre achei... Acho que essa é a segunda ou terceira pregação que eu falo sobre isso. Que eu acho fantástico isso. Fantástico. Agora eu quero, daqui uns dias, ou daqui uma semana, ou essa semana, ser surpreendido por alguém e falar, pastor, que coisa fantástica esse negócio de autoridade. Veja bem, eu não quero que você saia por aí fazendo o que você não sabe. Você sabe o que acontece? Se você exercer a autoridade que você não tem, a Bíblia diz assim, que teve uns endemoniados numa praça, e a pessoa foi falar assim, sai em nome de Paulo. Sai em nome de Paulo. Sabe o que o diabo falou? Paulo, eu sei quem é. E você? A Bíblia diz que arrebentaram esse. O diabo sabe se você tem autoridade ou não. Ele sabe. Não adianta você achar que você tem. Você tem que ser reconhecido nas regiões celestiais. E quando você abre a tua boca, ele fala, meu Deus, agora arrumou confusão para mim. Agora ele sabe. Porque você leva uma vida reta. Ele sabe. Você não precisa fazer muito. Você às vezes está perto de uma pessoa, já faz bem para ela. Eu não sei quantos já experimentaram disso. Às vezes você chega num lugar que não tem movimento nenhum. Você chega lá e começa a conversar com a pessoa. E como é que tá? E tal. Rapaz, está complicado. Não está não. Vamos conversar. Você começa a conversar, entra 1, 2, 3. Você já viu isso? A tua presença abençoa. Ah, pastor, aí já está querendo muito. Mas se você pegar o apóstolo Paulo, até suas vestes, por onde passava a sombra, as pessoas eram curadas. Tamanha era a entrega. Nós cantamos uma música aqui agora de pouco, falava sobre tudo a ver com ele, depois falava da premência. Foi a japonesinha que cantou, premência? É isso? Premência? Você sabe o que é premência? É a primícia de tudo. Tudo. Aí nós cantamos, tem tudo a ver com ele. Mas é legal isso. A irmã pode projetar essa música, por favor? Cléia, você pode projetar essa música? Eu estava prestando atenção na letra dessa música. Nós cantamos às vezes, mas não sabemos o que está cantando. Eu falei, Pana, tem tudo a ver com a pregação que eu estou falando. Será que isso é verdade na tua vida, irmão?
Hã? O que difere nós dos apóstolos? A entrega. O que difere nós dos apóstolos é a entrega. Quanto é que Deus tem de você? É simples assim. Quanto Deus tem de você? É o tanto de autoridade que você vai ter. Eu acho o evangelho tão um arroz com feijão, mas tão simples, que os homens confundem tudo. Mas tá aí. Simples. Quanto é que Deus tem de você? Quando uma pessoa está necessitada, você vai lá. Quando te liga, você ora. Mas eu não sei orar. Abre tua boca para você ver se você não sabe. Abre tua boca para ver se você não sabe. Deus quer pessoas ousadas, porque um soldado tem que ser ousado. Um policial tem que ser ousado. E nós, como cristãos, que temos toda a autoridade. A Bíblia diz que nós estamos sentados no trono como Cordeiro da Graça. Nós estamos com Jesus sentado. Já está tudo preparado, está feito, você está lá já. E por que você não reina? O mundo te atrai? Me atrai também. Ou você acha que eu sou diferente de você? Mas o que eu vou fazer? Eu sou casado há 34, amor? 34, fazer 35 anos de casado, mais 4 anos e meio de namoro. Eu já vivi mais com ela do que qualquer outra coisa. Você acha que eu não sou tentado ou ela não é tentada? Do jeito que as pessoas andam hoje aí? Você acha? Mas o que eu sei? Essa mulher aqui é a mulher da minha mocidade. E a Bíblia diz que eu tenho que amá-la. A minha mulher da mocidade tem que respeitar a mulher da minha mocidade. Porque um dia ela foi uma ovelhinha, né? Toda empinadinha. Ainda está, graças a Deus. Mas só porque algumas coisas caíram, o farolzinho deu uma baixada, alguma coisa fez errado, eu vou agora começar a ter olho para outras pessoas, para outras meninas? Eu vou começar a orar e o teto vai se transformar em bronze e minhas orações não vão ser ouvidas por causa de um pecado? Muito pelo contrário. Qualquer coisa que acontece comigo, eu chego e falo: Ana, me aconteceu tal coisa hoje. Tal pessoa, uma pessoa fez isso comigo hoje. Falo ou não falo? É porque eu sou bonzinho? Porque eu não sou besta. Não sou bobo. Porque se eu tiver que a hora que Deus quiser me abençoar, Ele sabe que Ele vai poder me abençoar porque eu não sou bobo. Ele entendeu aquela armadura, ele entendeu certinho. Então, você entendeu como o evangelho é básico, como que é fácil? Não tem segredo você ter autoridade, mas você precisa exercer. Vamos relembrar, lendo a palavra, deixando as coisas erradas que você fazia, não pratique mais. Se você contava uma piadinha que nem eu contava, não conte mais. Em Efésios diz que Deus tem nojo disso. Nojo. Lê lá. Ele não quer que você fique no meio dessas pessoas. Elas não te fazem bem. Sabe o que quer dizer isso? A tua mente vai encher de dardos inflamados do maligno. Daqui a pouco você está com trejeitos, daqui a pouco você está falando como o mundo fala, negociando como o negocia. Está fazendo tudo errado. Então, larga, abandona. Mas o senhor não sabe como é fácil. Ter irmãos na igreja para ajudar. Mas nada muda você mais do que a palavra de Deus. Para que existe a igreja? Para dar ensinamento, que nem eu estou fazendo aqui agora. É para isso que admoestando, ensinando. Toda vez que você for numa igreja e um pastor fala qualquer palavra, você fala amém, é para mim. Que nem eu faço. Eu anoto tudo aqui. Tudo está anotado. Todas as pregações do pastor Amado, do pastor Félix, estão todas anotadas aqui. E depois eu vou conferir se é verdade. Mas eles são pastores. E daí? Eu confiro. Se tiver errado, pastor, tal coisa. Você está entendendo como que é as coisas? Você tem que conhecer essa palavra. Você tem que manejar bem ela. Porque eu vou orar depois aqui e vou falar para Deus colocar pessoas para vocês ajudarem.
Eu vou fazer essa oração hoje. Porque vocês precisam começar a crescer espiritualmente, experimentar as coisas boas de Deus. Porque quando Deus te der um presente, você vai falar: Senhor, eu não merecia. Ele vai falar igual ele falou para mim assim: eu não mereço, mas eu estou te dando. Você não merece mesmo, eu estou te dando porque eu te amo. Deus é assim. Fala: Senhor, mas eu não estava nem pensando. Tá bom, filho, mas você não é assim com teu filho? Não, a gente é assim. Eu tenho 3 filhos, é assim, qualquer coisa. Pai, tá bom, fala o que você quer, meu amor. É assim. Agora você imagina Deus. Queridos, queridas, vale a pena o sacrifício. Tem um hino que fala: no fim vai valer a pena, né? Vai valer a pena. Tudo que você passou com lágrimas, Deus viu tudo que você passou, todo o seu choro, tudo, ele viu tudo. Mas essa noite Ele trouxe você aqui para escutar que Ele quer que você mude o seu comportamento. Ele quer que você comece a ser um ser espiritual, de verdade. Exerça a tua autoridade de forma competente. Não é brigando com os outros, não é dessa maneira. É amando as pessoas, amando. Amém? O que eu tinha para vocês nessa noite é isso, amém? Eu quero orar por vocês. Vocês podem se colocar de pé? Até a rouquidão já passou, hein? Glória a Deus. Que bênção. Pai amado, em nome de Jesus, eu vou ser ousado nessa noite, Senhor. Eu quero te pedir uma experiência sobrenatural para os irmãos e para as irmãs que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Pai, eu entendo no meu espírito que o Senhor trouxe aqui é porque eles são capazes. E eles precisam ver algo mudando em sua volta. Pai, como é bom você poder mudar algo no teu nome. Como é bom nós orarmos e as coisas acontecerem e você falar: Senhor, puxa, muito obrigado porque o Senhor fez isso, Senhor. Aquela pessoa estava realmente precisando de uma libertação, de uma palavra de amor, e o Senhor falou para ela, Pai. Pai, eu te peço, usa meus irmãos e minhas irmãs. Usa, Senhor. Usa, Pai, como o Senhor me usou na loja esse dia. Foi um abraço só, Senhor. Um abraço, Senhor. Puxa vida, um abraço é de graça, Pai. Mas um abraço teu muda tudo. Um abraço tem um poder terapêutico tremendo, Senhor. Só um abraço. Eu sinto no meu espírito que tem pessoas que vão falar para alguém assim: olha, vem cá, eu vou te dar um abraço. E você sinta como se estivesse nos braços do Senhor. E você vai ver como se fosse uma criancinha, você vai pegar ela no colo. Talvez tem pessoas que precisam sentir isso, ser amadas. Se você tem esse desejo no coração de ser amado, você precisa desse abraço. Olha, tem irmãs aqui, homem pode abraçar o homem, mulher pode abraçar a mulher. Mas eu quero que você se sinta assim, amada. Eu quero que eu posso ver isso. Tem muitas pessoas que estão carentes de amor aqui na igreja, na própria casa de Deus. Não se sinta constrangida não. Fala: olha, pastor, eu quero um abraço. Se você quiser vir aqui à frente, se você for homem eu vou te abraçar, se você for mulher as irmãs vão te abraçar. Não fica constrangida. Eu sinto que tem pessoas que precisam de um abraço. Só isso, um abraço. Chorar com alguém aqui, é isso que está precisando. Só isso. Tão simples, olha só que coisa linda, é isso. Aleluia, Jesus. Aleluia, porque eu sei que o Senhor está aqui fazendo coisas maravilhosas aqui, Pai. Eu te agradeço, Pai, te agradeço mesmo. Aleluia, Jesus. Muito obrigado. Irmãos, que vocês tenham uma semana ricamente abençoada. E que vocês possam viver a plenitude da palavra, amém? Não porque foi falado, para o seu próprio bem, para a sua própria saúde, para que você se sinta alguém importante aqui na terra. Porque Deus te valoriza.
O homem pode não te valorizar. O homem te pisinha, se judia, às vezes realmente põe para baixo. Mas existe um Deus que toma pela mão e fala: tu és o meu filho, a quem me compraste. Eu te amo. Esse é o Deus que você serve. Ele nunca vai te pôr para baixo. Ele sempre vai pegar pela tua mão e fala: tu és meu. Ninguém me arrebata da minha mão. Ninguém arrebata das minhas mãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus.